E o Supremo Tribunal Federal realizou uma audiência para discutir os chamados penduricalhos do Poder Judiciário. Durante a sessão de ontem, a presidente da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho, Cláudia Soares, criticou a falta de reajuste salarial e reclamou das condições de trabalho dos juízes. Segundo ela, magistrados de primeiro grau e desembargadores precisam arcar com as despesas do próprio bolso, como combustível, café e lanches. Juiz de primeiro grau não tem carro, paga do seu próprio bolso o combustível, o carro financiado, enfim, não tem apartamento funcional, não tem plano de saúde, não tem refeitório, não tem água e não tem café, ministro Dino. No primeiro grau não tem. Nós pagamos, eu pelo menos quando estava na ativa pagava o meu junto com a minha equipe. O subsídio que é 46, que cai para uns 24 líquido, esse valor nominal é completamente diferente para um ministro. Ou para um desembargador. O desembargador também não tem quase nada a não ser um carro. Não tem mais nada também. Mal tem um lanche, pelo menos no Rio de Janeiro, eu não estou sabendo mais dos lanches. Os juízes não têm segurança jurídica. Um mês não sabe o que vai receber, outro mês não sabe se vai cair, vem uma liminar, vem... Esses 20 anos que passamos desde a fixação do subsídio, não foram tempos de tanta glória, mas tempos de preocupação. Muita preocupação por conta dessa insegurança. Não tem nenhum penduricalho, porque não tem nada pendurado em lugar nenhum. 11 anos de defasagem. 11 anos. Isso não é possível. Isso está na Constituição. O salário mínimo tem recomposição anual, por que o subsídio da magistratura não pode ter? Não é possível. Chegamos nesse estado de coisas. Não é possível, ministro Fachin, um juiz aposentado depois de 30, 40 anos de carreira, receber metade do que ganha um juiz substituto, por conta desse complexo remuneratório. Não é possível. Isso é triste. Ela não fica nem ruborizada, Piotr. Agora, essa mesma juíza que a gente acompanhou aí defendeu o pagamento dos penduricalhos, só fazendo uma pesquisa básica, chegou a receber cerca de R$113 mil líquidos, já descontados, impostos, tudo, em dezembro do ano passado. E desde agosto de 2023, quando ela se aposentou do Tribunal Regional do Trabalho na primeira região, ela recebeu pouco mais de R$696 mil em verbas extra salário, ok? Segundo dados do TRT da primeira região, o valor então ultrapassa, claro, e muito o teto constitucional de R$46 mil, Piotr. Olha, é um tapa na cara dos brasileiros, né? Essa juíza aposentada fazendo aí a defesa dos seus colegas. São dois tapas na cara, um só não basta, né? Porque ela disse, eu fiquei impressionado, um juiz não tem segurança jurídica se vai receber. Não, o salário ela recebe. Ela está preocupada se não recebe o penduricalho. Mas quem mais tem penduricalho dos 200 milhões de brasileiros, se não essa casta do funcionalismo público? Porque não existe isso. Reclamar, citar a expressão insegurança jurídica para dizer se vai receber ou não penduricalho, o salário vai ser depositado, senhora. Este é o combinado. O penduricalho nós estamos discutindo agora se não afronta justamente a lógica do teto funcional. Do que nós estamos falando aqui? Ninguém é contra juízes receberem um salário justo e devido. Muito pelo contrário. Nós estamos lutando, e se obviamente ter recomposição na medida do possível do erário público, porque esse dinheiro do erário público é o dinheiro da conta do governo, é o dinheiro do pagador de impostos que o governo administra e repassa para o judiciário ou para o legislativo ou para as contas do próprio executivo. Do que nós estamos falando? Isso custa caro ao cidadão. Se não tem, tudo bem. Durante a pandemia, sabe o que aconteceu? A senhora deve se lembrar, doutora. Durante a pandemia, o setor privado teve que se virar com alguma coisa. Sabe qual foi o único grupo que teve religiosamente pago o seu salário? O funcionalismo público. Isso é um privilégio dentro de um momento daquele que ninguém sabia quando ia terminar um negócio completamente novo, como foi a pandemia. Ali sim havia uma insegurança da humanidade, nem jurídica. Você não sabia o que ia acontecer no dia seguinte. Do que nós estamos falando? De novo, usar o termo insegurança jurídica, que é cara ao Brasil diante de tudo que o Supremo, por exemplo, a casa que a senhora estava, produz de insegurança jurídica, porque ninguém sabe se a regra vale ou se não vale. E se vale até hoje, não vale até amanhã. E se vai valer amanhã, pode não valer depois de amanhã. Isso é insegurança jurídica que interrompe investimentos.
O sujeito não sabe qual regra é do investimento externo, que vai gerar, sim, riqueza para o país e mais arrecadação de impostos, que pode chegar, obviamente, num repasse para melhorar a condição dos juízes. Agora, diante do que os brasileiros vivem, a senhora fazer esse discurso, ninguém é contra que juízes da primeira, da segunda, da terceira instância recebam um salário justo e devido. Agora, no funcionalismo, esse salário precisa ser compatível com o tamanho da arrecadação, com a capacidade de arrecadação, com a capacidade de pagamento de impostos dos brasileiros do setor privado. Funciona assim. O setor privado sustenta o setor público. Agora, tudo tem um limite. E se a gestão é ruim do setor federal, então o senhor não reclama com os brasileiros. Não diz assim, estou com insegurança jurídica mês a mês, não sei o que vou receber. Do que nós estamos falando mesmo, senhora? É que é claro também que o exemplo deveria vir de cima, né, dos próprios ministros, porque ela estava ali se comparando, dizendo que juiz de primeiro grau não tem cafezinho, não tem carro, não tem lanche. E aí, claro, já dando uma indireta ou bem indireta ali para os ministros, que tem o capinha, que puxa a cadeira, que traz o cafezinho, que traz água, tem carro oficial e tudo mais, né, Marcelo? É isso. Fora os penduricalhos, né? Esses penduricalhos vão mudando conforme o tribunal, da região do tribunal. Você tem hoje tribunal, por exemplo, que tem auxílio creche, auxílio paletó, tem tribunal que tem até auxílio academia. Eu já vi, infelizmente, até acho que comentei isso outro dia aqui, a Defensoria Pública de São Paulo, ela tinha até um tempo atrás um penduricalho que era por complexidade do processo. Então, se você tinha um processo que era muito difícil, você recebia um pouco a mais. E quem definia o que era difícil ou não eram eles mesmos. Então, fora as questões que todos têm 2 meses de férias, esses 2 meses, como eles não são exercidos, ninguém fica 2 meses de verdade de férias, mas o resto eles ganham. E ainda ganham 1/3 em cima desses 2 meses. Fora que eles não trabalham o período integral, eles não ficam no fórum o tempo inteiro. Então, assim, tem muitos juízes sérios, mas tem muitos juízes que acabam não agindo de forma séria. Eu me lembro que, há um tempo, uma estagiária, isso já faz bastante tempo, mas ela virou para mim e falou assim, eu quero ser juíza. E eu falei, por quê? Eu falei, porque eu quero me aposentar. Essa foi a resposta que ela me deu. Então, na cabeça dela, ser juíza era o correspondente a ficar com a vida mansa, com o burro na sombra, como se diz. Claro, não são todos os juízes, claro. Mas essa é a imagem de uma pessoa que quer entrar na magistratura. Por quê? Porque justamente tem esse tipo de universo de penduricalhos que são nada mais do que privilégios. Esses penduricalhos são uma maneira da pessoa ganhar super salários. Esses super salários, muitas vezes, não só furam o teto, mas são indecentes, como a gente estava comentando aqui. A pessoa recebe 300 mil, 500 mil, isso não faz o menor sentido. Precisa ter uma moralização disso urgente. E no caso dela foram quase 700 mil, Marcília. Quase 700 mil. 696 mil de agosto de 2023, né, Paula? 2 anos e meio, né? Para virar público e dizer que não tem um lanche. Não tem glória. Não tem glória, que a carreira é inglória. Eu acho que nós estamos todos, não só essa magistrada ou ex-magistrada, mas o próprio STF, estamos todos aqui diante de eles estão diante de uma descoberta com a crítica cada vez mais aguda de todos nós, da sociedade, da imprensa. Eles estão diante da descoberta de que juiz só pode ser juiz. Juiz, como disse o Toffoli, não pode ser fazendeiro, não pode ser empresário, não pode ser dono de ressorte, não pode ganhar milhões, não pode fazer palestras milionárias. Eles estão diante dessa descoberta quase pueril intuitiva de que isso é imoral. Estão diante da descoberta que juiz tem que receber o seu salário pronto, que não pode ser um salário infinito, um teto sem teto. Então, Paula, talvez a gente deva mesmo, a sociedade, todos nós, insistentemente contar aos juízes que se eles querem se tornarem servidores públicos, eles precisam servir a coisa pública e ganhar o salário que é o teto constitucional e acabou. Não quer, meu caro, vai para a iniciativa privada. Você não foi obrigado a entrar nessa carreira. Esse é o ponto. Ninguém pegou você e à força colocou no cargo. Vai fazer outra coisa. Você não é tão capaz, certamente será muito melhor remunerado. Fora aqueles que também adotam a dinâmica do TQQ, né? Só trabalham terças, quartas e quintas. Não são todos, mas alguns têm adotado aí essa prática reiterada, Cauti.
Não, assim, primeiramente, queria salientar que esta é uma juíza aposentada do Tribunal do Trabalho, né, da Justiça do Trabalho, que é mais uma prova de que o Brasil não precisa de uma reforma trabalhista, precisa acabar com a Justiça do Trabalho, porque esses são os principais poentes que temos no Brasil afora, né? Essa juíza decidiu quantos casos de empresas e funcionários. Então, essa é a cabeça dos juízes do trabalho. Mas, além disso, ela não tem a mínima noção do que está falando, porque fora do Brasil não existe tudo isso, não existem essas mordomias, esses super salários. Um juiz na Europa ganha, quando entra no funcionalismo, quando tem o primeiro cargo, 2.500 euros, no máximo 3.000, 4.000 euros na Alemanha, que é um pouco maior. Não chega a ganhar logo de cara 25, 30 mil reais, como acontece aqui no Brasil. E no final da carreira, juízes constitucionais, ou seja, de cortes supremas, lá na Europa, ganham no máximo 10 mil euros por mês, mas estourando. E é muito. E não tem penduricalho, não tem cafezinho, senhora, não tem café numa corte europeia. Cada um paga o seu, vai na maquininha, aperta o botão e pega. Não tem carro, não tem plano de saúde, não tem nada daquilo, e tá tudo bem. E não acontece. E tanto é que o gasto com o judiciário na Europa é 0, alguma coisa do PIB. O gasto com o judiciário no Brasil é o mais alto do mundo, ou o segundo mais alto do mundo. Temos até um gráfico, não sei se podemos mostrar a produção. O Brasil gasta uma desproporção com o seu judiciário. Aqui estamos vendo. Só perde para El Salvador, que está gastando muito para caçar bandido, como o Bukele. Não, porque o El Salvador gasta com o seu judiciário mais ou menos, deixa eu pegar aqui o gráfico também, 1,59% do PIB. O Brasil gasta 1,33% do PIB. O número é enorme, né? Em terceiro lugar vem o Kosovo, que está construindo um judiciário que não existia e gasta menos da metade, 0,66% do PIB. E depois, lá descendo, a média dos países europeus é 0,30%, 0,40% quando é caro. O Brasil gasta 1,33%. Gasta mais do que em Forças Armadas para pagar esses super salários. Então, esse é o nível do absurdo. E só terminando, Paulo, porque não são só os penduricalhos, é também a falta de vergonha na cara que tem muitos juízes, especialmente tribunais superiores, em caçar mordomias. Eu queria relembrar um caso do Tribunal Superior do Trabalho, mesma categoria a qual faz parte a juíza que ouvimos. O Tribunal Superior do Trabalho teve a brilhante ideia de querer criar uma ala VIP só para eles lá no aeroporto de Brasília. Eles queriam pagar R$1,5 milhão para criar uma sala VIP só para ministros do Tribunal Superior do Trabalho no aeroporto de Brasília. Depois, obviamente, quando isso saiu para a imprensa, tiveram a dignidade de cancelar esse contrato. Mas isso é uma vergonha. Isso para quê? Abre aspas, para não ter contato com pessoas inconvenientes. Provavelmente as mesmas pessoas que pagam os impostos no Brasil e que acham indigno um ministro de um Tribunal Superior do Trabalho ter uma sala VIP só para ele no aeroporto de Brasília. Não existe nenhum outro país do mundo isso. Não deveria existir também no Brasil. Deixa eu passar para o Consta, mas antes, só para atualizar a nossa audiência, hoje, inclusive, o Supremo suspendeu os julgamentos justamente sobre os chamados penduricalhos do Judiciário e retoma, então, a análise desse assunto só no dia 25 de março, Consta. A gente lembra que os ministros se reuniram hoje para analisar duas decisões, do ministro Flávio Dino e também do ministro Gilmar Mendes, a respeito de pagamentos acima do teto constitucional. A gente lembra que o Flávio Dino tinha proibido, então, a criação de novas verbas que ultrapassassem o limite salarial do funcionalismo. E o ministro Gilmar Mendes também determinou a suspensão de penduricalhos, tanto no Judiciário quanto no Ministério Público, que não tivessem, né, uma previsão em lei federal. O prazo para a revisão desses pagamentos acima do teto foi reduzido de 60 para 45 dias e a sessão, então, foi suspensa hoje e vai ser retomada no próximo mês. Só não podemos ser ingênuos a ponto de acreditar que essas figuras do STF são moralizantes, né? Que estão realmente agindo para, de alguma forma, moralizar o poder judiciário no Brasil. Veja, a juíza ali, aposentada, que vive desconectada da realidade do país, né? Mas ela estava exatamente fazendo isso, né? Comparando a realidade da área dela na primeira instância com a vida dos ministros do Supremo, que, olha, não precisamos nem entrar em contratos
corruptos mesmo, né? De 3,6 milhões por mês com o escritório da família, ou resort, coisa e tal. Não, só o que já é legal. A vida deles ali com o capinha, só para botar aquela toga, com lagosta e vinhos caríssimos e por aí vai. Então, é óbvio que tendo isso como referência, na última instância, do Poder Judiciário, tudo vai parecer muito pobrinho, né? Muito minguado, perto da vida nababesca desses ministros do Supremo. Então, é fácil para o Flávio Dino, comunista do STF, dar uma canetada, colocar tudo com um certo limite ali dos penduricalhos e tudo, se eles no STF vivem totalmente apartados da realidade, até mesmo do Poder Judiciário, que já é uma realidade um tanto distante de quem paga a conta, que é o povo brasileiro. A juíza também pode acabar se comparando com aqueles advogados bem-sucedidos da iniciativa privada, mas isso ignora uma premissa básica, né? Os advogados bem-sucedidos, que ela está olhando ex post facto, aqueles que já conseguiram sucesso, eles ralaram muito e cheios de incerteza e aí sim, insegurança em relação a quanto receberiam, se iam ou não conseguir cliente e tudo, até estabelecerem ali um escritório bem-sucedido e coisa e tal. A pessoa que passa num concurso já tem a estabilidade garantida, um salário acima da média e por aí vai. Aliás, o que eu mais gosto, meus colegas falaram quase tudo, mas isso não citaram, o que eu mais gosto dos privilégios dessa turma, né, é que quando eles são pegos fazendo alguma coisa realmente cabeluda, né, a punição máxima para eles, na imensa maioria dos casos, é a aposentadoria precoce, antecipada, com salário integral. Ou seja, isso é o castigo, né, de muito juiz quando, de alguma forma, está fazendo alguma coisa ali que não devia. É realmente triste ver a desconexão com a realidade e concordo totalmente com o Caute, né? Justiça do trabalho já devia ter sido extinta faz tempo.